Bom dia, pessoal. Professor André, disciplina de língua portuguesa. E hoje, pessoal, vamos continuar com o nosso conteúdo didático do livro. E o nosso conteúdo agora, pessoal, ele não está referindo-se a apenas um conteúdo em si. Ele vai retratar vários conteúdos em um, tá? E que conteúdos são esses? São as figuras semânticas, tá? E onde é que eu encontro eles, professor? Você vai encontrar eles na página 21, tá? A página 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, tá? Da página 21 à página 27. São as figuras de linguagem, mas também nós vamos ver aqui o que são as figuras fonéticas, que tem a ver com som, tá bom? Tem a ver com pronúncia e com som. Vamos ver aqui, então é da página 21 à página 27, que é todo esse conteúdo que eu vou estar explicando agora, tá bom? Então vamos lá. A primeira figura semântica que nós vamos ver é a antítese. No livro de vocês, a primeira que tem é a metáfora. Aqui não está na ordem do livro, mas eu vou explicar todas elas, então não tem problema nenhum, tá? A antítese. Pessoal, o que é antítese? Antítese, quando você vê alguma palavra no português que tem esse anti, né? Ela dá a ideia de contrário. E a antítese não é diferente, ela vai dar a ideia contrária de uma ideia inicial. Olha aqui o exemplo perfeito de antítese. É preciso salgar os pés para adoçar a alma. Veja que você tem aqui uma ideia totalmente contrária. A ideia inicial e a ideia final são opostas. Você sabe que o contrário de salgar é adoçar e o contrário de adoçar é salgar. Então é preciso adoçar os pés para é preciso salgar os pés para adoçar a alma. Então você tem uma ideia totalmente oposta aqui. A ideia de como é que eu vou como é que eu para que eu possa adoçar a minha alma, eu tenho que salgar os meus pés. Então é uma ideia totalmente oposta daquilo inicial, né? O normal seria o adoçar os pés, adoçar a alma, ou salgar os pés e salgar a alma, e não salgar os pés e adoçar a alma, certo? Outro exemplo, outra figura de linguagem que a gente tem é a metáfora. Aí eu separei um exemplozinho aqui. Eu gosto muito desses exemplos animados porque eles facilitam o entendimento. Olha só isso daqui. O que foi isso, homem? Pergunta a mulher, né? Foi um candidato, entre aspas, ficha suja que me abraçou. Pessoal, então por que eu tenho uma metáfora aqui? A metáfora é uma palavra que vai, de certa forma, estar implícita, ou seja, ela vai estar ali escondida, escondida não na escrita, mas no sentido do texto, e geralmente vai ser uma palavra substituindo outra, ou também pode ser, geralmente ela vai vir entre aspas, e ela geralmente ela vai ser de forma, não é que sempre vai ser assim, mas em muitos casos ela vai vir de forma retratada com humor. Então ela vai ser uma piada, alguma coisa do tipo. Não, não sempre, mas em muitos casos. Então observe isso daqui. A mulher pergunta, né, o que foi isso? Porque ela vê ele com a camisa toda suja, né? A camisa dele está suja aqui, né? Então ele diz: foi um candidato ficha suja que me abraçou. É, por que eu digo que está implícito? Porque você só iria entender o sentido dessa piada aqui se você souber que ficha suja é um candidato que está com seu nome, de certa forma, manchado por algum ato de corrupção ou alguma polêmica, né? Envolvendo aí a sua candidatura. Mas nós não vamos entrar nesse mérito, não. Nós vamos só analisar o sentido da coisa. Então, o ficha suja aqui, quando está se referindo a um candidato, está relacionado a- ao currículo, vamos dizer assim, do candidato, né, que está manchado por algum ato de corrupção, algo indevido que ele fez. E ele está sujo, literalmente, a camisa dele está suja, a calça dele está suja também. Então, veja que tem uma piada por trás, né? Ele faz um jogo com a palavra sujo. Então, sujo aqui é uma metáfora, porque ele está sujo literalmente, o homem está sujo literalmente, mas o sujo do candidato é, seria um sujo mais para o abstrato, né? Para o irreal.
é um sujo, mas não é um sujo literal, mas ele tá sujo literalmente, o homem, né? Então ele é uma piada com a palavra sujo. Então esse sujo é uma metáfora que está fazendo esse jogo aí com a questão do candidato ficha suja, com a roupa dele está suja, porque o candidato ficha suja o abraçou, certo? Então isso que seria uma metáfora. Outra figura de linguagem que a gente tem é a catácrase, que é uma figura de linguagem que consiste no emprego do sentido figurado das palavras. Todo mundo sabe, né? Todo mundo aprendeu que sentido figurado é o sentido que não é o sentido literal, ou seja, é o sentido real das coisas, certo? É um sentido que não é um sentido real. Muito utilizado na linguagem oral, né? A gente usa muito isso no dia a dia. Por exemplo, perna de mesa, asa de xícara, céu da boca, dente de alho. Pessoal, todo mundo sabe que não tem um céu na sua boca, né? Você fala, é o céu da minha boca, mas não é o céu, né? O céu literal, o céu que a gente vê quando olha para cima, certo? A gente usa a palavra céu para se referir ao céu da boca. Olha só eu usando aqui. A gente usa o céu para se referir essa parte de cima da boca, porque ela está em cima, né? Então a gente usa porque o céu, a gente sabe que o céu fica em cima, a gente está acostumado a olhar para cima para ver o céu. Então nós usamos a palavra céu para se referir a essa parte de cima da boca. Ninguém vai usar chão da boca, né? Você quer se referir à parte de cima. Então é por isso que a gente usa a palavra céu. Assim como asa de xícara, né? Algumas pessoas usam orelha da xícara, né? Eu costumo dizer orelha, né? Mas tem gente que fala asa da xícara. Você usa asa porque ela dá uma ideia de algo ali que parece um pouco como asa. Eu não acho muito, eu acho parecida mais com uma orelha. Então eu falo orelha da xícara, né? Certo? Mas de qualquer forma não é uma orelha, nem uma asa, né? A gente sabe que orelha é o que nós seres humanos temos, né? Então é uma palavra que você está usando para referir a outra coisa, né? Geralmente porque você não sabe o nome ou geralmente porque é uma expressão popular, né? É muito comum na linguagem oral, na linguagem do dia a dia, tá bom? Então isso que é uma catraca, são palavras que você usa para se referir a um termo que ou você não sabe o nome ou que você até sabe, mas você geralmente usa o termo popular, né? Aí tem uns exemplos aqui: asa de xícara, céu da boca, dente de alho. Todo mundo sabe que o alho não tem dente, mas você usa a palavra dente para se referir, certo? Outra figura de linguagem que você vai ter no seu livro didático é o paradoxo. Muita gente sabe que é o paradoxo, mas tem gente que não sabe. Então, vamos explicar aqui rapidinho. É uma proposição aparentemente absurda, resultante de reunião de ideias contraditórias. Então, são ideias contraditórias. Ah, professor, é a mesma coisa da antítese? É quase a mesma coisa. Você começa falando uma coisa, depois você vai para outra, mas ela vai ter um termo, tá? Ela vai ter um termo específico que vai causar essa contradição. Olha aqui o exemplo, né? Para se viver do amor, há que esquecer o amor, certo? Para se viver do amor, há que esquecer o amor. Então, como é que eu vou viver do amor se eu tenho que esquecer dele? Então, o paradoxo é isso. Ele vai te dizer uma coisa que simplesmente é impossível de se fazer. Então, como é que você vai viver do amor se você tem que esquecer o amor, certo? Então, isso que é um paradoxo. É uma coisa que é basicamente assim impossível de ser feita, tá bom? Olha só outro exemplo aqui de paradoxo. Olha só, o professor afirma: toda certeza é relativa. Ele afirma que todo confiante no que ele está dizendo, né? Dá para ver pela expressão dele. Aí depois ele meio confuso assim, o aluno pergunta: tem certeza, professor? Ele pergunta: tem certeza que toda certeza é relativa? O aluno pergunta, né? Tem certeza, professor? E o professor diz, todo confiante novamente, absoluto. Então, por que eu tenho um paradoxo aqui, professor? Porque, olha só, o professor está afirmando que toda certeza é relativa. O que é relativa, professor? Relativa é algo que está relacionado à opinião, certo? Relativo é algo que não é absoluto, não é completo, não é total, certo? É algo que está relacionado à opinião. Por exemplo, eu posso gostar mais da cor azul, você pode gostar mais da cor vermelha.
Então isso é relativo, né? É algo que depende de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma cor preferida, tem um tipo de comida preferido, tem um time que torce, tem um celular preferido, tem uma série preferida. Então tudo isso é relativo. Eu não posso chegar e dizer, eu não posso chegar e dizer que alguém é a pessoa. Eu não posso obrigar você a gostar do mesmo tipo de comida que eu. Isso é algo relativo. Eu posso dar a minha opinião, é relativo. Eu prefiro tal comida, eu acho melhor. Você pode dizer que a sua preferida é outra. E não tem problema nenhum. É a sua opinião, a minha opinião. Então, relativo é algo que está relacionado à opinião. Agora, quando você tem algo absoluto, um fato, aí não tem a ver com uma opinião. Por exemplo, eu posso dizer com certeza que amanhã o sol vai aparecer e a lua vai aparecer de noite, né? O sol vai aparecer de dia, a lua vai aparecer de noite. Isso não é uma opinião, isso é um fato, isso é uma coisa absoluta. E você não pode chegar e dizer que de noite vai aparecer o sol e de dia vai aparecer a lua, porque isso não vai acontecer, né? Isso já é algo comprovado. Então, isso é algo absoluto. Já a opinião da comida, da cor, isso é algo relativo, entendeu? Então, o professor está dizendo que toda certeza é relativa. Ele está dizendo que não existe certeza absoluta. Toda certeza é relativa. Inclusive um fato, né? Ah, eu tenho certeza que o sol vai nascer amanhã. Ele está dizendo que isso é relativo, isso é uma questão de opinião. E a gente sabe que não é, né? E aí o aluno vai e pergunta, professor, você tem certeza que toda certeza é relativa, que toda certeza é uma questão de opinião? Aí ele diz, absoluta. Então veja que ele mesmo está se contradizendo, porque ele está dizendo que toda certeza é relativa, toda certeza é questão de opinião. Aí depois ele fala que ele tem certeza absoluta que toda certeza é relativa. Logo, é impossível ele estar certo. Por quê? Porque se toda certeza é relativa, ele não pode ter certeza absoluta que toda certeza é relativa. Ele teria que dizer, eu acredito que é uma certeza relativa, que toda certeza é relativa. Né? Não existe certeza relativa se ela for absoluta, certo? Então eu espero que tenha dado para entender, porque gente, o paradoxo ele é diferente da antítese, porque ele é simplesmente algo impossível. É impossível uma certeza relativa ser absoluta. É impossível. Não tem como você fazer isso. É a mesma coisa de viver do amor e esquecer do amor. Como é que você vai viver de uma coisa se você tem que esquecer isso? Certo? Então isso que é o paradoxo. O paradoxo é uma coisa bem louca, é uma coisa assim que não tem sentido nenhum, né? Algo difícil de entender, algo que você vai bater cabeça para entender e geralmente ele é impossível de ser feito. Simples assim, né? Então vamos ver outra figura de linguagem aqui que nós temos lá no seu livro, é a metonímia, tá aqui o nome dela. Ó, metonímia. O que é a metonímia, professor? Olha só esse exemplo aqui que você vai entender rapidinho. Exemplo. Comprei maisena para fazer o bolo. Olha só aqui, ó. Comprei maisena para fazer o bolo. Maisena é a marca e o produto é o amido de milho. Então, a metonímia geralmente é uma palavra que vai ser usada para se referir a algo maior. Eu costumo dizer que é o micro e o macro. O que é o macro? O macro é aquela ideia geral, certo? É aquela ideia grande. E o micro é a ideia pequena. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da escola de vocês. O macro seria o colégio como um todo e o micro seria a sala do nono ano, entendeu? Porque o micro faz parte do macro. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu comprei maisena, para me referir ao amido de milho, né, que é o produto, eu estou fazendo uso da metonímia. Eu estou usando o mínimo, que é a maisena. Maisena é só um tipo de amido de milho, é só uma marca. Mas você está usando ela para se referir ao todo. Às vezes você nem comprou a maisena, você comprou outra marca, mas você vai dizer que comprou maisena, entendeu? Isso é muito comum, a gente usa muito isso no dia a dia. Por exemplo, marcas como Nescau, Bombril, certo? A gente usa para se referir ao produto geral, sendo que a gente está falando de uma marca, certo? Tenho certeza que vocês já fizeram isso aí. Aqui o exemplo, tá? Do Bombril, né? A marca seria a palha de aço, né? O produto seria a palha de aço, mas você usa Bombril para se referir a todos. Você comprou a Solan e você vai dizer, eu comprei Bombril, né? Porque a marca ela se tornou tão famosa que ela, de certa forma, substitui o produto, certo? Metonímia é isso aí. Acho que vocês já sacaram que é a metonímia. Outra figura de linguagem é a
prosopopeia ou personificação, que consiste em atribuir ações ou qualidades de seres animados e a seres inanimados, ou características humanas a seres não humanos. Observe os exemplos. As pedras andam vagarosamente. Então, o que é prosopopeia ou personificação? O nome personificação já diz tudo. É você personificar um objeto inanimado a algo, aliás, um objeto inanimado e dar uma característica animada. Por exemplo, eu posso dizer assim, o violão chorou. O guitarrista fez a guitarra chorar. Chorar é uma característica humana. Uma guitarra não pode chorar, um violão não pode chorar, mas a gente usa o termo chorar para dizer que ele fez ali um solo, alguma coisa muito animada no instrumento, entendeu? Então você está dando uma característica humana a um objeto que não é humano, né? Aqui o exemplo perfeito para você entender. Tem aqui a imagem da lua e do sol, né? A lua confessou a sua paixão pelo sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Então, a lua confessou. Gente, a lua não pode confessar. Quem confessa é quem tem vida, é ser humano. Não é nem quem tem vida, né? Um animal não pode confessar, mas o ser humano confessa. Paixão, quem é que sente paixão? Seres vivos que sentem paixão. O sol não pode sentir paixão, a lua não pode sentir paixão. Então veja que o texto está dando características vivas ao características de seres animados a seres inanimados, seres que não são vivos. Então, ficar triste, confessar, paixão, são características de seres vivos. Então, isso que é a prosopopeia ou personificação, tá? Também é muito simples de entender. Outra figura de linguagem é a hipérbole. A hipérbole, característica usada no dia a dia, ela geralmente ela é uma exagero, ela dá a ideia de exagero. Na hora que você olhar para a hipérbole, coloca na sua cabeça que é exagero. O nome já, de certa forma, diz isso. Hiper dá a ideia de algo muito, né? Exagerado, certo? Por exemplo, hiperoferta dá uma ideia de uma oferta muito grande, uma oferta absurda, que você tem que aproveitar. Então, a hipérbole é a mesma coisa, dá a ideia de algo exagerado. Por exemplo, a gente usa isso muito no dia a dia. Morri de rir com a história que ela me contou, certo? Por exemplo, eu estou morrendo de sede, né? Eu estou morrendo de rir. Isso que é uma hipérbole. Você está dando um exagero total. Porque geralmente quando você fala assim, eu estou morrendo de fome, você não está morrendo de fome. Você só está com uma fomezinha leve, às vezes você nem está com fome. Então é só um exagero. Eu estou morrendo de sede, né? Você não está morrendo de sede ali, certo? Professor, mas eu poderia morrer de sede? Sim, mas geralmente quando você fala isso, você não está, né? Eu tô morrendo de saudade de fulano. Ninguém morre de saudade, né? Você pode sentir uma saudade absurda de alguém, mas você não vai morrer por aquilo, né? O seu organismo não vai parar de funcionar porque você está com saudade de alguém, certo? Isso que é uma hipérbole. Também é algo muito simples de entender. Outra figura de linguagem, essa eu acho que é a última, é o eufemismo. Lembrando que não está na ordem do livro, tá? Todas essas figuras de linguagem estão no livro, mas não está aqui nesse vídeo, não está necessariamente na ordem do livro. Então, o que é o eufemismo? Expressão, faltou com a verdade, está aí substituindo o verbo mentiu. Então, o eufemismo é esse aqui, ó. Em vez de eu falar que alguém mentiu, eu vou dizer faltou com a verdade. Então, eu costumo dizer que o eufemismo é algo que ele está, de certa forma, enrolando. Não é exatamente enrolando, mas ele não está sendo direto. Por exemplo, em vez de eu chegar e dizer, você mentiu, eu vou dizer, você faltou com a verdade. Seja para ser mais elegante com a pessoa que eu estou falando, seja para ser mais educado, né, para não ser tão grosseiro, seja para, de certa forma, não ser tão direto também. O eufemismo, geralmente, ele é usado para não ser tão direto. Olha só esse exemplo aqui, ó. Você tem aqui umas mulheres com cara de brava, falando com essa mulher aqui, né, que está se explicando, né, tá toda, e ela está dizendo assim, provavelmente essas mulheres estão acusando ela de ser fofoqueira, ela disse assim, fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então ela está dizendo que ela não é fofoqueira, é que ela é uma produtora de biografia, né? Falar da história da vida das pessoas não autorizadas. As pessoas não autorizam, mas ela fala mesmo assim da vida das pessoas, né? Então o eufemismo é isso, é você trocar uma palavra por outra,
né? Ou então várias palavras por outra. No caso, ela trocou aqui, ó, produtora de biografias orais não autorizadas, simplesmente pela palavra fofoqueira. Ela está trocando essas palavras para não usar o termo fofoqueira, porque geralmente fofoqueira é um termo ofensivo, né? Então, é como eu disse. Você geralmente vai usar um outro termo, ou para se explicar, ou para não ser tão grosseiro, ou para, de certa forma, enrolar, certo? Então, eufemismo é isso aí. Pessoal, e outra figura de linguagem que vocês vão ter é a ironia. Ironia, nem preciso explicar muito, vocês sabem o que é, vocês usam, eu uso, todo mundo usa um pouco de ironia no dia a dia, certo? Às vezes na brincadeira, às vezes falando sério. E o que é a ironia, professor? Olha só esse exemplo aqui. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado, afirma o homem, sendo irônico, com um sorriso no rosto. Esse sorrisinho dele aqui não me engana, né? Ele está sendo irônico. Provavelmente a pessoa chegou atrasada, né? E ele, com um sorrisinho irônico, como quem tivesse gostado, diz assim: Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Esse não está nem um pouco atrasado é uma ironia. Tipo, chegou, quase chega na hora, né? Vamos supor, era para a pessoa chegar às 7 horas, ela chega às 9 horas. Ele diz assim: quase chegou na hora, né? Quase chegou na hora. Então ele está e com um sorrisinho no rosto ainda, então ele está sendo irônico. Ele está se referindo a algo que na verdade não aconteceu, né? Aliás, ele tá falando de algo que ele não gostou, que aconteceu, e com um sorrisinho na cara, como se ele tivesse gostado, sendo que ele não gostou e ainda está usando um termo aí. Geralmente a ironia ela vem com quase, geralmente ela vem com quase, vem com um olha só, um termo que vai se referir. Mas geralmente a ironia a pessoa percebe, né? Quando alguém está sendo irônico, ela vai dar uma ideia aí, de certa forma, contrária do que realmente a pessoa está querendo dizer, né? Porque o normal seria ele dizer, olha só, você chegou atrasado, ainda com a cara fechada, né? Mas ele não, ele diz, olha só, quase não chegou atrasado, né? Chegou um pouco atrasado. Então ele não está dizendo o que ele gostaria de dizer e ainda está com um sorrisinho na cara, né? Então isso que é uma ironia. Agora, pessoal, para encerrar, outras figuras que nós temos são as figuras fonéticas. Elas são diferentes das figuras de linguagem, mas não são tão diferentes assim, mas elas são diferentes porque a característica principal delas não é as palavras em si, e sim os sons, tá? Fonética vem de fonologia, que é o estudo do som, tá? Então, olha só, um exemplo de figura fonética que você tem é a onomatopeia, que é a figura de linguagem responsável pela representação gráfica de sons ou de um ruído. Trata-se de imitação de som natural das coisas. Por exemplo, tic-tac, trim, né? Que é um som, é uma palavra que está sendo escrita aqui, ó. Tic-tac está se referindo ao som que o despertador faz. Então, basicamente é isso. É uma escrita de um som, de um objeto, ou de um ruído, ou de uma palavra, certo? É isso que é uma onomatopeia. Outra figura de linguagem que você tem é a aliteração e a assonância. A aliteração é muito fácil você entender uma a outra. A aliteração ela vai ter a ver com a consoante e a assonância vai ter a ver com a vogal. A aliteração, repetição de sons consonantais, consoantes, né? Por exemplo, boi bem bravo, boi bem bravo. Então você tem aí a repetição constante da letra B. Bate baixo, bota baba, boi berrando. Então você tem uma aliteração, ela vai substituir ali, ela vai ter palavras semelhantes iniciadas pela mesma letra, certo? A repetição várias vezes da mesma letra. E a assonância é a repetição dos mesmos sons vocálicos, né? Tem a ver com a vogal. Plangentes, violões, dormentes, morno. Então você tem a repetição da vogal A, aliás, an, en, certo? Por exemplo, O, ali no violões, certo? Violões, dormentes, você tem a repetição ali do E, da letra E, e no morno você tem a repetição da letra O, certo? Então, essas são as figuras de linguagem e também são as figuras fonéticas, certo? E eu já falei as páginas que você encontra isso no seu texto, mas agora eu vou estar deixando também a atividade, tá bom, pessoal? Atividade da página, atividade pequena, tá bom?
página 28, página 29, página 30, página 29, página 29, página 30, página 31, certo, pessoal? Então a atividade é da página 28, tá bom? 28 a página 30, tá certo? Página 28 a página 30, né? Que vocês deverão responder ainda hoje e tá me enviando. São apenas 3 páginas, atividade pequena, relacionada a todo o conteúdo que eu expliquei, tá bom? Então, boa sorte a todos e até a próxima aula.